Good afternoon, everybody. It's a real pleasure for me to... prazer para eu estar aqui e ser parte desse processo de compreender assuntos ou perguntas muito críticas de como nós podemos reconciliar ou continuar a produzir energia de uma maneira sustentável. So the panel will address some of these challenges. O painel vai lidar com alguns desses desafios e eu estou muito feliz de ter esse painel de qualidade aqui comigo. E eu gostaria de dar as boas-vindas para todos. Em primeiro lugar, boas-vindas, Martina, André, Bruce, e Daniel. A ideia aqui nós vamos dar a eles no máximo 10 minutos para ouvir os seus comentários e ideias e compartilhar os seus pensamentos conosco, para dar tempo para os debates. Eu vou ser bastante severo no controle do tempo, eu sei que eles têm muitas coisas a nos dizer, mas a opção é que vocês também participem e que o debate seja bastante animado sobre esse tópico de alimentos, combustível, sustentabilidade e como é que a gente pode atingir vários objetivos que a gente deseja para a agricultura. Em primeiro lugar, Martina, gostaria que você falasse um pouco sobre as suas ideias e compartilhasse as suas ideias conosco. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer vir para esse país maravilhoso, mas também ver o que tem sido feito com o tempo. E eu estive aqui no primeiro evento sobre etanol há 2 anos atrás e é impressionante o que aconteceu nesse período de tempo. Eu queria compartilhar com vocês algumas considerações-chave. Isso volta a um relatório que nós fizemos há uns 2 anos atrás, mas... E aí muito aconteceu embaixo de cada um desses cabeçalhos, mas ainda o assunto ainda é bastante relevante e eu acho que não recordar nunca é ruim. E refrescar as nossas cabeças, atualizarmos enquanto a gente vai adiante. E para inserir isso no contexto, a nossa visão geral em biocombustíveis, quando era aquela coisa maravilhosa e também quando foram muito criticados. E sempre ficou aquela coisa, por si não são bons nem maus, mas depende como as coisas são feitas. Então, e agora o espírito da coisa é como acertar. Afirmações, por exemplo, bioenergia é e vai ser parte do mix de energia. O Brasil tem demonstrado como o desenvolvimento desse setor pode fazer uma enorme contribuição para uma economia verde, mesmo antes da frase existir. O que é uma economia verde? Baixo carbono e não exceder a capacidade dos ecossistemas. É muito interessante ver como o governo e a indústria têm reagido quando uma regra ou uma nova lei ou alguma preocupação social surgiu. Vocês sabem muito melhor do que eu, não preciso falar para vocês. Esse desenvolvimento é um grande sucesso, mas sempre houve problemas no caminho. Esses problemas soube-se lidar com eles e é uma lição aprendida para muitos outros países. Eu estou muito interessada no desenvolvimento mais recente de bioeletricidade. É muito legal ver como isso está acontecendo. Isso era um projeto pequeno há 2 anos atrás e agora é um mercado inteiro que foi descoberto. Isso melhora, obviamente, a base energética, melhora a economia das operações e melhora o balanço também. Então, é um exemplo muito bem de eficiência de recursos. Claro, o Brasil é abençoado com sol, água, com as terras, com as pessoas e nem todos têm os mesmos recursos. Ou seja, as soluções vão ser diferentes também. Então, adicionando as diferenças regionais, tem várias tendências globais que precisam ser levadas em consideração. E eu vi que
que no sugarcane.org, nessa apresentação, isso foi mencionado também pelo colega da WWF, então desculpe repetir isso, mas a repetição é a mãe do conhecimento. A população está crescendo em 36%, isso vem com demandas de alimentos, energia, habitação, etc. O rendimento da agricultura deve aumentar na mesma proporção. O consumo de carne está crescendo com os padrões melhores de vida. Há um aumento esperado de 22% por capita entre 2020 e 2030, então vai precisar de mais áreas de pastagens. E outra coisa que a gente não falou muito é o efeito da mudança climática. A gente sabe que vai haver impactos sérios na agricultura, e isso tem um impacto para esse setor também. E nós precisamos planejar, nós precisamos fazer com que o setor seja resiliente em termos de adaptação climática. Então, a alimentação mundial vai requerer mais terras, mais biocombustíveis, mais biomateriais. Bom, as terras, um fator limitante. Se vocês leram o primeiro slide, algumas dessas afirmações estão apresentadas mais detalhadamente aqui. O espaço ocupado nem é tanto dessas culturas, mais ou menos, mas os biocombustíveis também não ocupam tanto espaço assim, mas a estimativa é que para proporcionar 10% da demanda de combustíveis para o transporte, só para o transporte, há outras demandas, como a gente sabe, se a gente estiver satisfeito com ela mencionou 108 a 508 milhões de hectares. Isso é uma quantia enorme de terras e também depende da localização, do produto, a tecnologia, tem vários outros fatores que influem também. E meus colegas com certeza vão falar das opções de tecnologia disponíveis também. Nós já ouvimos falar muito de tecnologia nos últimos 2 dias e com certeza isso ajuda, mas a tecnologia também tem os problemas de tecnologia e a gente precisa lidar com esses problemas logo do início. Então, há um potencial técnico, também há um potencial sustentável. Nem tudo que a gente poderia fazer deverá ser feito. E por isso a gente precisa planejar. Eu sei que o André vai falar sobre números e mais detalhes. Mudança de uso do solo vem com impacto nos ecossistemas, no equilíbrio, e os ecossistemas são a base para qualquer atividade humana, ou seja, para esse setor também. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na base de recursos, e a aceitação social também é um fator crítico para assegurar que a operação, as operações tenham uma chance de operar por um longo tempo. Um outro tópico que eu queria ressaltar, que não tem recebido tanta atenção quanto merece, basicamente, muitos dos debates nos anos passados foram em torno do solo, mas a água é extremamente importante. E claro, nesse país vocês são abençoados com recursos hídricos enormes. As suas operações são alimentadas pela chuva, mas isso não ocorre em todos os lugares. E já a água tem sido apontada como um recurso escasso. Em 2020-25, 2/3 da população vão estar vivendo em áreas que têm falta de água, ou seja, onde há falta periódica de água. Isso aí, esses problemas se triplicaram nos últimos anos e a agricultura também já consome 70% da água doce. Claro, isso é a agricultura como um todo, não é diretamente relevante para esse setor, mas é uma contribuição. O uso do solo e o consumo da água também é um assunto muito importante. Também tem a qualidade da água, a gente já viu isso.
A qualidade tem deteriorado consideravelmente e há estimativas em termos de nitrogênio e fósforo que são bastante altas, 10 a 20% e 50% até 100% até 2050. E não esquecendo as mudanças climáticas mais secas e mais inundações. Só para realçar esses. Bom, tendo visto a demanda e as limitações, a pergunta não é uma pergunta de concorrer, na verdade. Nós precisamos dos 4 Fs, Food, Fuel, Fiber and Feed. Mas como reconciliar isso? Como que os setores diferentes podem se apoiar para entregar esses 4 Fs, principalmente o combustível e o alimento, sem destruir a base para a atividade humana? Bem, nós não devemos esquecer que a segurança da alimentação não tem a ver somente com a produção, tem a ver com a energia necessária para a produção agrícola, o transporte dos alimentos, o processamento, a armazenagem e também cozinhar a comida. E isso é um tópico importante nos países em desenvolvimento, onde a gente vê outro mercado para biocombustíveis, não somente para transporte, mas também para utilização nas residências dos países em desenvolvimento, próximo à região de produção. A gente vê esses novos desenvolvimentos, muito mais ênfase em biomateriais, como isso adiciona complexidade a esses tópicos, mas também podem abrir novas oportunidades. O que vocês veem aqui é um quadro que a gente fez com a organização, com a FAO, debaixo do UN Energy, que é um agente coordenador, se chama Bioenergy Decision Support Tool, é uma ferramenta de suporte de decisão. Examina por que faz um estudo sobre os biocombustíveis, as escolhas de tecnologia, a absorção e também como, ou seja, as boas práticas. Também realça o engajamento dos interessados durante todo o processo. E o fechamento da sessão tem um foco em solo, nos alimentos, nos combustíveis. E a pergunta é, qual é a melhor maneira de se utilizar um hectare? E nós usamos ou fizemos um mapeamento de cima para baixo e de baixo para cima, e tem a ver com para que serve o solo, ou seja, um zoneamento agroclimático, analisando o solo e a água e também as mudanças, os efeitos das mudanças climáticas no futuro, vendo a disponibilidade de terras, e aí a gente há zonas sensíveis, por exemplo, hotspots que devem ser conservados e preservados, e nós também analisamos a produção agrícola que já existe para ver se há uma consideração suficiente dada à alimentação, e também há aqueles aspectos sociais. Também há tópicos de logística e infraestrutura a serem analisados. Então, tudo isso pode ser usado como uma ferramenta de planejamento de utilização do solo, mas também em termos de monitoramento. Se a gente fala sobre a utilização do solo, é muito importante monitorar. Então, a parte GIS disso poderá ser de muita ajuda. Isso não é nenhuma novidade para o Brasil. Isso já tem sido feito em algumas regiões. E vai ser expandido em outras regiões, mas em alguns lugares também não tem se usado tanto. Mas a Fundação Getúlio Vargas e seus parceiros engajaram no mapeamento para um conjunto de países, Uganda, Quênia, Senegal, por exemplo. E o que a gente descobriu é que há